estou a gravar isto por própria conta e risco. Já estou a limpar os olhos e nem comecei a falar. Bem, aviso prévio, vai-se ouvir a porta a fazer corrente de ar, vai-se ouvir a janela, às vezes vai-se ver o cortinado. É lidar, honestamente. Ai. Alô, alô, maltinha. Hoje faz 5 anos que eu descobri que tenho diabetes tipo 1. E o vídeo de hoje é sobre isso. Não é a primeira vez que eu falo sobre os diabetes nas redes sociais. Quem me segue principalmente na minha conta pessoal conhece um par de posts acerca disso. Já leu uns quantos textos meus a falar dos diabetes. Quem me conhece de vida pessoal sabe grande parte da história. Embora ainda seja muito estranho para mim que algumas pessoas nunca me conheceram sem diabetes. Há 5 anos nós estávamos no meio da pandemia da Covid. Eu tinha 16 anos. Vivia basicamente 24/7. Aliás, basicamente. Vivia 24/7 com as minhas irmãs. Enquanto os meus pais tinham que continuar a trabalhar. Enquanto não podia ter contacto com os meus amigos. Ou com os meus restantes familiares com que estava habituada a estar toda a hora. Deixei de poder ir à calceteira. Deixei de poder ter aulas de trompete pessoalmente, ensaios, concertos e tudo o que para mim era rotina de uma vida inteira. Além de lidar com as minhas cenas da escola, tinha que lidar com as da minha irmã e tinha que continuar a manter a minha irmã mais nova entretida. Eu era uma bolinha de ansiedade naquela altura. Então a minha mãe achou que eu estar a emagrecer à maluca pudesse ser da ansiedade e marcou-me uma consulta para uma psicóloga. Mas marcou-me análises também que, para quem não sabe, é uma das coisas que eu mais detesto. Eu tenho medo de agulhas do caraças. Era muito maior antes. Quando a minha mãe foi buscar as análises, os valores que estavam lá, níveis da glicémia em jejum, eram complicados. Depois, quando ela viu as análises e quis que aquilo fosse visto por um médico e me levou ao centro de saúde, às urgências, em Alcácer, naquela altura, só que o pequeno almoço tinha os níveis a 600 e qualquer coisa. E estava acordada como se não fosse nada. Objetivamente eu não me sentia mal. Eu sabia que tinha emagrecido muito, eu sabia que andava a dormir mal durante a noite e muito durante o dia, que andava a beber muita água, com pouca fome. Mas era verão, era Covid, era tudo. Eu não fazia a menor ideia que aquilo significava diabetes. E assim, passou de a minha mãe ir buscar-me as minhas irmãs, para ir comigo às urgências, para nas urgências, assim que um enfermeiro me mediu os níveis e que fui vista por uma médica, fui metida a soro e fui mandada para Setúbal para ficar internada até ter as coisas estabilizadas. Acho que foram algumas das 24 horas mais difíceis da minha vida. Por muito egoísta que isso seja e por muito que eu hoje já não olho para os diabetes com a mesma dimensão com que olhava naquela altura. Eu tenho muito problema em dar parte fraca, principalmente física. E era a coisa que mais me assustava. Isso e ter que mudar a minha alimentação e saber perfeitamente que sou uma pessoa estupidamente picky e que ia precisar de adaptar coisas e que gostava imenso de doces e chocolates, principalmente chocolates. E na minha cabeça eu não podia comer nada daquilo, porque tipo, se tu não conheces alguém com diabetes, se tu não tens contacto direto com a doença, tu vais achar que é tipo uma privação completa de uma alimentação dita comum para as pessoas normais que podem fazer como querem. Não é isso.
assim, eu acho que o dia 22 de agosto de 2020 foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Não posso mentir, não me posso fazer de forte. Eu não fiz nada além de chorar no tempo até ir para a ambulância. E eu acho que na ambulância só não chorei porque depois ia com pessoas com quem me estava à vontade. E benditos bombeiros, benditos enfermeiros, porque a verdade é que tipo, não houve uma pessoa que não fosse incrível comigo do início ao fim no tempo em que eu estive internada. Os enfermeiros do Hospital Público de Setúbal, tipo, fantásticos. Os enfermeiros que foram comigo de Alcácer e a bombeira na altura que eu conheço são porradão de anos. Impecáveis, incríveis, distraíram-me como ao caraças. Chegar ao Hospital de Setúbal às urgências e dar de caras tipo com a minha pediatra na altura, que pronto, a pessoa ainda era menor de idade. Foi tipo a cena mais inusitada de sempre. E tipo, todas as histórias que eu conheço de malta que descobre que tem diabetes, tipo, descobrem porque apagaram, descobrem porque passaram mesmo mal, descobrem por cenas tipo trágicas. Eu estive acordada do início ao fim. Estive acordada para levar com soro na veia, coisa que me odiava. Estive acordada para as minhas primeiras injeções de insulina. Estive acordada a porra da viagem inteira de Alcácer até Setúbal na ambulância. Cada vez que eu abria a boca para dizer que tinha diabetes, matava-me a chorar. E lembro-me que tipo, as primeiras vezes que me deixaram comer alguma coisa depois de estar em Setúbal foram tipo iogurtes e tipo souberam-me pela vida, porque eu não comia nada a bué. E não é que eu tivesse particularmente fome, é que estava a começar a sentir apetite, mas o meu corpo ainda, tipo, ainda tinha açúcar a mais. Basicamente os diabetes a nível biologicamente falando significa que o meu pâncreas não está a produzir insulina suficiente para processar os hidratos de carbono e transformá-los em energia. É isso que faz com que no início, antes da glicose estar controlada, o nosso corpo vá buscar as gorduras para produzir essa energia e depois anda constantemente cansado. E emagreçamos muito. Muito. Eu tinha 49 quilos quando a minha mãe estranhou alguma coisa pela primeira vez. Notava-se as costelas. E eu nunca fui uma pessoa mais gorda, embora tenha tido tipo, alguns preconceitos comigo e com a minha barriguinha. Mas eu também nunca fui muito magra, porque outra vez, sempre tive barriguinha, sempre tive coxas largas. Tipo, eu estava tão magra que depois, quando eu comecei a comer com os níveis controlados e voltei a ganhar corpo, eu lembro-me que a minha autoestima deu assim tipo um salto. Tipo, voltei a ter bochechas, que sempre foi tipo, a minha cara sempre foi bem cheinha. Foi muito estranho. E depois eu lembro-me quando me começaram a explicar que tipo que o problema não era aquilo que eu comia, eram as quantidades, que era isso que eu ia ter que começar a medir, que eram as contas, que agora todos os hidratos de carbono que eu estava a comer tinha que os contabilizar para saber quanto de insulina é que tinha que dar para mim. E depois também que medir os níveis, como é que eles estavam no momento, para corrigir essa parte também. Eu não quero que este vídeo seja tipo uma lição sobre como cuidar de diabetes. Isto é tipo a minha experiência, para vos contar um bocadinho. E para falar um bocado do que é que os diabetes significam para mim atualmente. Naquela altura foi isto, basicamente. No dia, no momento em que eu descobri, eu lembro-me que eu liguei à Sofia, eu lembro-me que eu liguei ao meu melhor amigo da altura. Lembro-me que depois falei com os meus amigos da Calceteira num grupo por mensagem que nós tínhamos e que depois fui contando às pessoas aos bocadinhos. Lembro-me quando quis contar ao maestro da Calceteira. Os meus avós já tinham contado ao Rui, ao presidente. E eu passei-me um bocado com eles, porque queria ser eu a explicar as coisas e para que não olhassem para mim de forma diferente, que era isso que me assustava mais. Meu, o quão estúpido é que tu, tipo, que tu descobres que tens um problema de saúde e a tua preocupação é a forma como as outras te veem. Eu só queria não ser vista como uma coitadinha. E queria que eu explicasse as coisas à minha maneira, para as pessoas saberem que era suposto tratarem da mesma forma.
Foi isso aos bocadinhos que eu fui fazendo. Essa foi assim a vez em que eu me bati mais assim de frente com alguma coisa, porque os meus avós depois contaram toda a gente. Jesus. Porque depois aos bocadinhos eu fui contando às pessoas que queria. Algumas foram descobrindo por me verem picar o dedo, por me verem medir os níveis, por me verem dar insulina. Na altura lembro-me que as pessoas que se calhar me gostaram mais e que eu lembro-me de chorar mesmo e tipo de ser um bocado mais intensa. Minha professora de desenho da escola, o meu professor de trompete, o meu professor de educação física, se não me engano. Foram pessoas, tipo, adultas, que eu sabia que ia ser complicado elas não me verem de forma diferente. Porque, tipo, me conheciam há um carradão de tempo e eu sei o que é ficar preocupado com alguém com quem nós nos importamos. Fora os meus amigos mais próximos, ainda contei a chorar, bué, no próprio dia e logo a seguir. Tipo, estas pessoas foram assim das que me gostaram mais, porque eu não queria que me vissem de forma diferente, é o que eu digo. O meu maior problema nem era fazer regras 3 simples para cada vez que precisava de comer. Era a forma como as pessoas me viam. E tipo, eu só não queria que olhassem para mim como uma coitadinha. Eu só não queria que tivessem pena de mim, que achassem que ia ser diferente. E a verdade é que ia, e é diferente. Naquela altura depois tive que aprender a lidar com as hipoglicemias, que são se calhar os momentos um bocadinho mais frágeis para quem tem diabetes. Porque muitas das vezes tipo, os níveis de açúcar, quando baixam muito, nós sentimos uma fraqueza descomunal e o cérebro começa a desligar completamente. E quando os níveis estão demasiado altos ficamos super irritadíssimos e com sono do caraças. Claro que estes sintomas acabam por variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha ansiedade mexe muito com os meus níveis de açúcar. O período mexe muito com os meus níveis de açúcar. Também foi toda uma cena. Depois de estar a controlar as coisas tudo muito certinho, chegava à altura do período, os níveis começavam a sair para baixo. Tudo isto foi uma adaptação. E eu tinha medo de agulhas, como já disse. E vocês se calhar pensam, Bia, então como raios é que em tipo 4 dias te acostumaste a dar injeções a ti própria a depender literalmente de agulhas para viver? A minha melhor amiga precisava de mim. Porque uma merda nunca vem só, a verdade é esta. E a minha melhor amiga precisava de mim. Ou seja, eu precisava de voltar para Alcácer. Ou seja, eu tive que aprender. Eu não tenho um mindset para vos contar. Eu adorava conseguir ajudar-vos. Pessoas que se calhar estão a passar pelo mesmo. Ou por coisas parecidas. Mas naquela altura, eu não tinha um mindset para vos explicar. Uma forma de dizer assim, não, porque eu pensei desta forma e isto é que me ajudou. Não, havia uma pessoa muito importante para mim que precisava de mim. Ou seja, eu precisava de aprender. Se não aprendesse, não ia para a Alcácer, não estava com ela, não estava lá para quando ela precisasse de mim. Então aprendi. Voltei para casa. No início, dar injeções ao pé de fosse quem fosse, fazia uma impressão descomunal. Só com a minha mãe é que eu me sentia 100% à vontade, porque foi a pessoa que esteve lá sempre. Eu tinha 16 anos. Estávamos no meio da pandemia. Para ser internada tive que fazer um teste de Covid. E não podia ver mais ninguém. E só a minha mãe é que teve 100% do tempo comigo. Ou seja, no início eu não me sentia à vontade a mostrar aquilo tudo. Sem me estressar, sem me fazer com as pessoas estarem a olhar para mim. Ali durante os primeiros dias eu só fazia aquilo basicamente à frente da minha mãe. Depois aos bocadinhos, a minha irmã e a minha prima tinham muita curiosidade em me ver e eu não me importava. Mas no início eu fazia uma impressão descomunal. E fazia mais impressão ainda que as pessoas eram todas mas queres ir para ali, ficas mais à vontade e não sei quantos. Eu só queria que agissem como se aquilo fosse normal. Não entendia que eu não posso pedir isso às pessoas quando para elas aquilo também é estranho. Elas também me conheciam. Aquilo não era só sobre mim. Era muito sobre mim, mas não era só sobre mim. Para todas aquelas pessoas estava a ser estranho e difícil e preocupante. A partir do momento em que tu te importas com alguém, é óbvio que vai ser estranho e difícil e preocupante. Basicamente naquela altura foi isso.
aos bocadinhos depois na escola começou a tornar-se comum. O máximo que eu às vezes tinha que sair da sala era tipo para comer, porque eu media aos níveis na sala. Durante a altura do Covid, a nível mesmo de meter açúcar para dentro quando precisava de ingerir açúcar por causa das hipoglicémias, tinha que sair, porque nós não podíamos tirar a máscara ao pé uns dos outros. No início essas foram as partes mais estranhas. Porque eu nunca escondi que tinha diabetes. A partir do momento em que a maioria das pessoas à minha volta sabiam. Por uma questão de segurança. E porque eu lembro-me claramente de um enfermeiro muito específico, gostava de me lembrar do nome dele, mas foi mesmo das pessoas que mais me ajudou pela forma como ele pensava e como ele agia. Dele dizer que um dia eu ia conseguir estar a ter uma conversa normal com as pessoas e estar a injetar insulina na minha barriga. Isso acontece hoje a toda a hora, com qualquer pessoa a quem não faça confusão aquilo. E eu nunca tive vergonha, eu contei ao máximo de pessoas possível, por uma questão da minha segurança mesmo. Expliquei o básico dos básicos às pessoas que passavam mais tempo comigo, para ter a certeza que se precisasse sabiam. Normalmente ando mesmo com um cartãozinho mesmo com a identificação da cena dos diabetes para o caso dos casos. Até hoje eu conto muito facilmente a toda a gente. Lembro-me que um dos episódios menos agradáveis que tive foi quando um professor de Educação Física começou a tratar-me de forma diferente. E aquilo fez-me passar um bocadinho. Porque a Educação Física tecnicamente é a coisa que acaba por mexer mais com a cena dos diabetes, a nível de disciplinas que nós temos na escola. Ou seja, tipo... foi esse o episódio mais tenso, porque de resto foi toda a gente super tranquila. E aos bocados as pessoas habituaram-se e começou a deixar de lhes fazer impressão. E como é óbvio, preocupavam-se, às vezes faziam perguntas. E eu aprendi a ir respondendo a tudo com muita calma, sem me estressar. Mas eu privei-me de muita coisa por causa dos diabetes. Eu tinha receio de sair à noite por causa de trocar as horas de sono, por causa da comida e não sei quantos. Nunca tinha ingerido uma gota de álcool até vir para a universidade e até estar no segundo ano, porque nunca tinha bebido antes dos diabetes e depois tinha medo de beber com os diabetes. E depois conheci um amigo meu, muito fofucho, uma pessoa que foi muito, muito importante para mim numa fase muito específica da minha vida, que me ensinou que tudo que se pode fazer com conta e medida, ou seja, que desde que eu tenha atenção posso fazer tudo, aplica-se a mesma questão da comida. E hoje saio de vez em quando, bebo de vez em quando e tenho as coisas mais ou menos controladas. São sempre mais ou menos controladas. E de cada vez que sinto que me ando a cobrar mais, porque os níveis andam mais instáveis, ou porque ando numa fase em que ando a comer pior, sinto que quanto mais me cobro, quanto mais a ansiedade mete, pior fica. Ou seja, já aprendi maioritariamente a ter calma comigo própria, que tudo é com ponto, peso e medida, incluindo a pressão que meto a mim mesma. Como eu disse no início do vídeo, eu não escondo que tenho diabetes. Se as pessoas ficarem confortáveis com isso, eu não escondo o tipo de procedimentos que tenho que fazer a mim própria. Eu já falei disto em alguns textinhos que publiquei, principalmente na minha conta pessoal. Mas os diabetes não são um assunto que eu costumo mencionar na minha arte. É verdade que já falei do assunto, mas nunca escrevi poesia que me relacionasse com os diabetes. Nunca escrevi textos mais metódicos relacionados com os diabetes. Raramente retratei isso em qualquer tipo de arte. Querendo ou não, é porque eu não quero que isso faça parte de mim. Eu aceito que eu tenho que viver com aquilo para o resto da minha vida. Mas não é algo que eu quero que as pessoas associem a mim. Eu acho que não me faz sentido. Eu sempre disse que não queria que a porra dos diabetes interferissem em quem eu sou. Ou seja, eu não os escondo. Eu não fiz que não os tenho. Eu não os ignoro. Mas não são algo que eu relaciono comigo. Embora a minha mãe insista, que tem muito orgulho na forma como eu vi as coisas e como eu lidei com elas e como eu vivo com elas hoje em dia.
Acho que nunca senti necessidade de expressar alguma coisa mal resolvida que eu tenha comigo relacionada aos diabetes. Se calhar por isso é que nunca fizeram parte da minha arte e por isso é que eu nunca os relacionei comigo a esse nível. É complicado de explicar. É só que ainda não me fez sentido. Porque eu não sinto que eu tenha que... Não sinto que eu tenha que o fazer. São uma parte de mim, são. Mas não mudaram quem eu sou. Não mudaram quem eu sou. Não sou uma coitadinha. Não precisam ter pena de mim. Não vivo uma vida assim tão diferente das vossas. Com umas agulhas e umas injeções a mais ou menos. Um bocadinho de açúcar aqui e ali. Mas eu vivo uma vida normal. E como escrevi no primeiro texto que eu fiz acerca dos diabetes, quando fez 1 ano, eu nunca achei que fosse voltar a ter uma vida normal. E eu estou aqui. Trabalho, escrevo, pinto, saio, bebo, como. Não é uma vida normal? É o quê? Eu tenho uma vida normal. Diabetes com os quais nós somos bem resolvidos, com as coisas controladas, com as coisas medidas, dão-nos uma vida normal. Eu vivo há 5 anos com isto. Há 5 anos. É esquisito, não vou mentir. Há bocado, antes de começar a gravar, estava a falar com a minha mãe e com as minhas irmãs. E a minha pequenina, a Rita, ela vira assim, já passaram 5 anos. E a Nena depois a dizer que era ela que estava a chorar, mas era a Rita. As minhas irmãs foram o mais difícil da parte fraca. Foi com elas que foi mais complicado. Honestamente é com elas e com qualquer pessoa que eu considero como irmã ou irmão. É sempre mais difícil dar parte fraca com eles, mas é tão bom atualmente ter amigos que brincam com a coisa quando eu brinco com a coisa, que levam com seriedade quando eu levo com seriedade, que se preocupam em saber como é que as coisas funcionam, que se preocupam quando eu me preocupo, que me acalmam quando eu me preocupo, que me percebem, que fazem um esforço. Tenho muita sorte, tenho mesmo. E no outro dia, já não lembro com quem estava a falar, mas é pensar que atualmente tenho mais pessoas na minha vida que nunca me conheceram sem diabetes. Lembram-se de vos dizer que nunca ninguém entendeu isto tão bem quanto a minha mãe? Quando fez 1 ano. Eu acho que foi o texto mais impactante que eu escrevi acerca dos diabetes. Eu escrevi um post, todo um post com umas fotos para aparecer aqui. E escrevi e dizia vários sorrisos porque há 1 ano não conseguia fazer nada além de chorar. Sou grata a todos os que passaram já as passinhas do Algarve comigo, como se costuma dizer. Sou grata a todos os que no meu trabalho me jogaram a mão. A 2 colegas meus que pela primeira vez quando eu estava a ter uma hipoglicemia no meio de uma cena do trabalho começaram a procurar as coisas para me ajudarem para eu me despachar o mais rápido possível e conseguir ir comer. Ao supervisor que naquela altura foi estupidamente compreensivo e eu é que fui teimosa e teimei em acabar e depois é que fui comer. Mas estava bem, estava tolerável. E aos amigos incríveis e ao meu namorado e a todos os que sempre fizeram os possíveis para me ajudarem, para me compreenderem e para tratarem a coisa com a maior naturalidade possível. Porque era disso que eu precisava. Que encarassem com a mesma naturalidade que eu, para que eu pudesse continuar a encarar com essa naturalidade. Não foi fácil. Não é fácil todos os dias. Não olho para isto como parte de uma rotina normalíssima todos os dias. Há vezes em que só me apetece ignorar que isto existe. E é isso. Provavelmente este vídeo vai ficar gigante. Provavelmente vai ser um bocado caótico. Acho que não chorei. E é isso.
Eu tenho diabetes tipo 1. Há 5 anos. Vivo como um ser humano normal. Faço toda a merda e mais alguma. E se algum de vocês aí desse lado, a quem isto chegou, precisar de uma palavrinha, precisar de desabafar, precisar de me ouvir só dizer que vai ficar tudo bem e que as coisas se resolvem, que é difícil, sim, mas nós estamos cá para conseguir. E conseguimos alcançar outra vez uma vida normal. Se precisarem de ouvir isto, vejam este vídeo. Espero que o tenham visto até aqui. Se precisarem só que alguém vos ouça e que alguém vos diga uma palavra amiga, que alguém vos dê um conselho, digam qualquer coisa. Eu estou aqui para isso. Volto a dizer-vos, não é fácil todos os dias, não tenho as coisas controladas a 100%. Sou um ser humano. Falho, erro, às vezes apetece-me desistir, às vezes apetece-me mandar tudo passear e fingir só como não existe. Às vezes. Se fosse sempre era problemático. Num estado normal. Não lido mal com depender de agulhas para o resto da minha vida. Nem sequer vou pedir enxar likes e comentários e tal. Isto já foi cá ainda pedir enxar likes e comentários e tal. Até o próximo vídeo, maltinho. Espero que tenham gostado. Se por acaso, é o que eu digo, eu não costumo falar dos diabetes se não for pedido. Não é algo que eu quero fazer tema. Mas se vos despertou interesse, se quiserem saber um bocadinho mais, se quiserem que eu converse mais sobre isso, peçam-me. Eu não me importo falar sobre, eu só não o faço se não for pedido. Ou em datas como esta. Há 5 anos atrás, eu não me achava capaz de nada. Hoje eu estou a gravar vídeos para o YouTube a falar desta merda. Não quero armar-me em guru, mas espero ao menos que sirva para vocês verem que dá para dar a volta. Não é sempre, não somos todos, há histórias mais difíceis que outras, mas dá para dar a volta. Agora sim, até à próxima, maltinha. Tchau, tchau.